Jesus, dizendo a minha gratidão também de estarmos na casa do Senhor nosso Deus, neste culto de Santa Ceia, para cercarmos a mesa do Senhor, e dia de adorarmos e bendizer o seu santo nome. Glórias a Deus. Estava ouvindo ali o Cauã louvando ao Senhor e meditando nas letras que fala esse hino: louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Uma oração através do canto. E eu queria também fazer menção da leitura da palavra de Deus em Salmos, em número 22, por se tratar de um culto de Santa Ceia, que é também uma oração através de canto. No Salmo de número 22, e o verso de número 15, 16, 17 e 18, que nos diz a palavra do Senhor, versículo 15, Salmo 22, verso 15: a minha força se secou como um saco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, e eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Glórias a Deus. Amados e queridos irmãos, o texto lido neste momento, no Salmo de número 22, está um registro das palavras do Senhor, usando a boca do salmista Davi. Séculos atrás, falado pela boca de Davi, as palavras que aconteceria com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele revela na sua palavra, no versículo de número 15, que a força dele se secou como um saco que se seca. E ele diz na sua palavra que foi colocado ele no pó da morte. E ele diz que cercaram eles muitos malfeitores e transpassaram a sua mão e os seus pés. Zacarias capítulo 13, versículo de número 6, ele diz lá que naquele dia me perguntarão: que feridas são estas nas tuas mãos? E ele responderá dizendo: são feridas que fui ferido na casa de meus amigos. O salmista, muitos e muitos anos antes, já tinha profetizado isso. E ele diz também no versículo de número 18, que repartiram entre si as vestes deles e lançaram sorte sobre a sua túnica. Quando ele estava sendo chicoteado, quando o meu Senhor, o nosso Senhor, estava sofrendo vários açoites, eles tiraram as suas vestes, eles tiraram a sua túnica, eles tiraram a sua capa e lançaram sorte entre eles, os soldados, e foi chicoteado. Quando o salmista é usado por Deus para falar essas palavras, ele estava dizendo que a minha força, elas se acabaram de maneira
dizia que já estava a ponto de não suportar mais aquela dor. Mas, meus queridos e amados irmãos, as forças dele se acabaram. Versículo 23 do livro de Lucas, ali no Getsemane, a Bíblia diz que escorreu pelo seu corpo. Quando ele estava orando, ele angustiou-se até a morte, e desceu sobre ele suor caindo sobre a terra, gotas de sangue. Sabe por que ele estava sofrendo essas dores? Quando o salmista diz que as forças dele se secaram, como o saco se esvazia, porque as forças dele, como homem, elas foram se acabando. Mas aquela angústia que o evangelista Lucas viu, aquela angústia por causa de mim, de você, da igreja que aqui está, por causa desse ministério, por causa do ciclo de oração, por causa desses jovens, por causa desses adolescentes, por causa desses músicos, por causa desses crentes que aqui estão, aqui na plateia, por causa de você, amigo, que entrou nesta casa nesta noite, por causa de cada um de nós que aqui estamos, porque se ele não vai até o fim, todos nós estaremos perdidos, porque Romanos 3:23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, se ele não vai até o fim, todos nós estávamos perdidos. Mas o evangelista João escreveu no capítulo 19 e o versículo de número 28 em diante, que ele viu que todas as coisas estavam cumpridas, todas as coisas estavam terminadas, todas as coisas já tinham sido realizadas. Então, meus amados e queridos irmãos, naquela hora a Bíblia diz que ele sentiu sede, mas ele disse ao Senhor: Pai, a ti entrego o meu espírito. O que ele estava dizendo? Pai, toda a conta, toda a dívida, tudo que precisava ser feito para que a minha igreja tenha hoje o direito de salvação, toda a conta está pago. Tudo aquilo que o homem entregou a Satanás no Éden já está consumado, já está conquistado. Eu já resgatei, eu estou nas minhas mãos. Agora te entrego o meu espírito, e a minha igreja está nas minhas mãos, porque eu comprei com o meu próprio sangue. E a igreja pode glorificar a Deus, porque hoje eu e você temos esse direito de salvação, porque as forças dele se secaram, mas ele continuou firme e foi até o fim comigo, com você. Lançaram sorte sobre a túnica, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Os escritos antigos revelam que após colocar aquela coroa sobre a sua cabeça, os soldados batiam com uma espada sobre a sua cabeça, e aqueles cravos de cerca de 3 centímetros de comprimento, 3 a 5 centímetros de comprimento, aqueles espinhos, eles cravavam na sua cabeça, aqueles açoites ferindo, entrando sobre a sua pele, na sua costa, cerca de quase 3 centímetros adentro, e começava a sangrar, mas sabe por que ele foi até o fim? Porque Jesus te ama, porque Jesus me ama, porque ele ama essa igreja, porque em breve ele vai voltar para buscar. Ele fez tudo isso que já foi falado aqui nesta noite, mas quando ele voltar, ele não virá mais da forma como ele veio a primeira vez, porque a primeira vez ele veio para salvar, mas a segunda vez ele virá como um juiz. A primeira vez ele veio para libertar, ele veio para nos conquistar, para nos resgatar das mãos do
do diabo. Ele veio a primeira vez para nos tirar daquele charco de lodo. Ele veio a primeira vez para trazer salvação. Ele veio a primeira vez nos chamando. Ele veio a primeira vez para trazer e colocar sobre as nossas mãos o direito de salvação. E estamos aqui hoje glorificando a Ele, exaltando a Ele, dizendo a Ele: Senhor, muito obrigado. Mas a segunda vez, quando Ele virá para buscar um povo santo, um povo livre, um povo abençoado, um povo que a Bíblia diz que é sem mácula, sem ruga e sem mancha. E a você, busque, adore, exalte, esteja preparado, porque a vida do Senhor, ela está próxima, mais do que nós pensamos, porque os sinais já estão mostrando. Os discípulos perguntaram para Ele em Mateus 24: Senhor, quando se sucederá isso? Ele disse: nem o Filho do Homem, nem ninguém, nem os anjos dos céus, eles não sabem, mas somente o Pai. Mas Ele deixou um sinal que iria acontecer, que era os sinais do mundo: terremoto em vários lugares. Ele disse também que haveria pai contra filho, haveria irmão contra irmão, haveria nação contra nação, terremoto em vários lugares, haveria acontecer nos céus, que as potências do céu seriam abaladas. Não o céu da morada do Altíssimo, mas esse céu que nós podemos observar, que estão os planetas, estão ali. Então nós podemos observar que estão sendo abalados realmente as camadas de ozônio, as placas tectônicas se dilacerando, terremoto em vários lugares. Ultimamente nós vimos um terremoto que ali destruiu 2 países ali, na Síria e na Turquia, e podemos observar que ali mais de 60 mil pessoas foram as suas vidas ceifadas através desse terremoto. Estes sinais, Jesus disse que quando estivesse próximo da vida dele, estariam acontecendo. Mas estamos aqui nessa noite, sendo aqui avisados, estamos trazendo menção da vida do Senhor, da morte dele. Esteja pronto e preparado, que a vida dele está mais próxima do que nós imaginamos. Ele foi até o final por causa de mim e de você. Se hoje está a oportunidade nas tuas mãos, se ainda não aceitou Jesus, entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele, mas tudo Ele fará. E Deus em Cristo nos abençoe. Esteja pronto e preparado, porque a vida de Jesus ela está próxima, e que Deus em Cristo nos abençoe.